Por que é tão importante nós estarmos bem fundamentados no dom da justiça? O que há por trás do dom da justiça, a tal ponto que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós encontramos duas colunas importantes, fundamentais, para que a nossa vida prática dê certo. Para que no nosso dia a dia a gente seja bem sucedido. E repito, o compromisso de Jesus não é somente de uma bênção futura. O compromisso de Deus, o desejo dele, é que a gente seja bem-aventurado, sejamos bem-sucedidos no nosso dia a dia aqui na terra. Tem muitos que se contentam com muito pouco. Tem muitos que dizem: não, para mim basta saber que quando eu partir dessa terra, eu estarei vivendo com Deus nos céus. E abrem mão de uma qualidade de vida aqui na terra em nome do futuro. Não foi esse o objetivo de Jesus. Jesus veio aqui na terra para que a gente fosse bem-sucedido, para que a gente fosse também feliz já, aqui e agora. Nós temos um Deus que está ocupado, preocupado e trabalha para o nosso bem-estar. Nós não temos um Deus que faz as coisas pela metade ou adia bênção de filho algum. Isso é visão de Egito. Isso é visão pequena. Isso é visão de quem ainda não está olhando para os céus. E Deus faz questão de mudar a nossa visão para que a gente usufrua tudo o que Ele quer nos dar. Por isso que antes de Abraão ser bem-sucedido, mais bem-sucedido na sua vida, Deus chamou Abraão para sair, contar as estrelas, porque ali Deus estava mexendo primeiro na visão de Abraão para que ele fosse bem-sucedido. E é assim que acontece conosco. Sem uma transformação da visão, nós não experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repito, sem uma transformação na nossa visão, nós não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que as Escrituras diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ninguém experimentará logo aqui na terra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com a mente, com a visão do Egito. Este foi exatamente o problema que aconteceu com o povo de Israel, porque passaram 40 anos no deserto depois de sair do Egito.
E muitos não experimentaram as bênçãos da terra prometida porque tinham uma mente do Egito. Eles pensavam como escravos. Eles pensavam ainda como mendigos. Eles não tinham visão de reis. Eles não tinham visão de filhos do rei. Eles não tinham a visão de quem era seu pai. É assim que acontece com muitos irmãos. E o pior, muitas dessas pessoas tentam nos convencer e tentam fazer com que a gente fique resignado com uma vida no deserto. Ah, não, é assim mesmo. Deus já nos tirou lá da escravidão do Egito e Ele nos está dando todos os dias o nosso manazinho lá do céu. Está nos dando água. Tá bom, estou super satisfeito. O importante é que eu saí do Egito. Porém, não é bem assim. Estas mesmas pessoas que hoje falam para a nossa resignação, quando estão no momento de crise mais profundas, são as primeiras a se escandalizarem e falarem mal de Deus. Por isso, na parábola do semeador, Jesus explica que tem uma semente que caiu exatamente entre os espinhos, que quando vêm as dificuldades do dia a dia, se escandalizam com a palavra de Deus, ficam chocados com a palavra de Deus, se escandalizam, é como se dissesse assim: peraí, Deus me falou determinadas coisas, que isso ia acontecer comigo, mas agora, por que está acontecendo o contrário? Jesus falou que Ele nos deu saúde. Jesus falou que Ele levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. Por que então eu estou agora exatamente sentindo exatamente o contrário? E aí se escandalizam, ficam realmente chocados e Deus diz: não, não e não. Sabe por que você está assim? Porque você não está bem fundamentado. Quando você estiver bem fundamentado, quando há o momento da crise, o que acontece? Quando tem o momento da crise, nós estamos enraizados. Sim, enraizados. Por sinal, essas pessoas que se chocam quando acontece algo semelhante, é a semente exatamente que caiu entre os pedregais. Ela não tem raiz em si mesmo. Ela se ofende, como Jesus mesmo falou em Mateus 13, versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É a semente que caiu entre os pedregais. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, tem como objetivo nos fundamentar, nos enraizar. Portanto, o reino de Deus e a justiça e o dom da justiça é a raiz para que nós não venhamos a ser fogo de palha. Sabe o que é fogo de palha? É aquela pessoa que vem para Jesus com entusiasmo, mas são pessoas que não têm estrutura de fé. Deus quer nos fundar sobre a rocha. Porém, Ele quer nos fundar sobre Ele, que é a pedra angular. Ele quer nos fundamentar para que a gente não fique de crises em crises,
de crises em crises. Aconteceu uma notícia ruim, a gente já joga a nossa fé. Aconteceu um problema, a gente já começa falando mal de Deus, como aconteceu com o povo lá no deserto. Acabou a água, cadê tu, Deus? Nos tiraste do Egito para a gente passar por isso? Por que está acontecendo isso? Tem pessoas assim. Porém, Jesus quer nos fundamentar. E os fundamentos é exatamente o reino de Deus e a sua justiça. Porém, eu irei começar com você sobre o reino de Deus. O fundamento do reino de Deus. O reino de Deus fala que Deus é bom. Aonde já se ouviu falar que nós temos um rei ruim, um rei perverso, que a gente tem que ter medo de Deus? Significa que eu preciso conhecer, antes de tudo, como é o reino de Deus. Reino de Deus, muita gente diz assim: Jesus é o Senhor. Essa é a ênfase do reino de Deus. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor, portanto, temos que obedecê-lo, senão ele vai nos castigar e nós vamos sofrer, porque ele é o Senhor. Mas não é essa a única base do reino de Deus, não é assim. Ele é um bom Deus. Jesus veio começar a falar para a gente sobre o reino de Deus, e ele falou que o reino de Deus é feito de paz, de alegria, do Espírito Santo. O reino de Deus é um bom reino. Deus é bom, Deus é um bom rei. Ele só quer o nosso bem. Inclusive Jesus chegou a dizer ao Pai: agradou-vos dar o reino de Deus. Percebe aqui? Agradou-nos dar o reino de Deus. Então o reino de Deus é um presente. O reino de Deus é um presente. Morar eternamente em um reino onde eu seja escravizado, isto é um inferno. Viver a vida toda com medo de Deus, isto é um inferno. Deus diz: não, meus filhos, eu sou amor, eu quero que vocês conheçam como é o meu reino. Quer ver um símbolo, uma expressão clara do reino de Deus? É o Jardim do Éden. O Jardim do Éden mostra como é o reino de Deus. É algo bom, é algo que não vive faltando nada, é algo que nós temos em abundância. Nós temos um rei bom, que ele gosta de dar para a gente o melhor dessa terra. Portanto, quando a gente diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a gente está dizendo: buscai em primeiro lugar conhecer o rei. Como é o rei? Portanto, Deus é bom, mas ele junta aqui o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? Repete aqui o nome. É a sua justiça, não é a minha justiça. É a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus é um dom. Deus em Cristo Jesus nos deu o dom da justiça. Este dom da justiça é um presente e eu preciso estar muito bem fundamentado neste dom da justiça. E olha exatamente o que é que diz o Salmo 71, versículo 15: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo o dia. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia. Significa que existem bênçãos da tua justiça. Existem
bênçãos do dom da justiça aqui se completa. Você olha o Salmo 71 e fala exatamente sobre as bênçãos da tua justiça, e a gente vai entender agora por que eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque é na justiça de Deus, no dom da justiça, que estão todas as suas bênçãos. É exatamente porque Deus não está mais com raiva de mim, de você, porque Deus está satisfeito com o sacrifício de Jesus, porque Deus já pagou nossas dívidas. Jesus lá na cruz já assumiu nosso lugar, pagou nossas dívidas, e nós agora estamos livres de condenação, livres de culpa, podemos ser felizes de novo, podemos estar seguros de novo, e felizes e seguros. Eu experimento de forma natural o dom, as bênçãos do dom da justiça. Eu experimento de forma natural quando eu estou bem fundamentado no reino de Deus e na justiça de Deus. O que acontece? As bênçãos fluem. Eu me acordo e digo, sou abençoado. Eu me acordo e digo, as bênçãos do dom da justiça de Deus me acompanham. Portanto, é justo para Deus me abençoar. É justo para Deus me fazer feliz. É justo para Deus que eu não fique doente. É justo para Deus que eu fique alegre, experimente aqui nessa terra o melhor dele nessa terra. Por que é justo para Deus que eu tenha saúde? Porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Portanto, se Deus imputar sobre nós nossos pecados, para que a gente fique doente, experimente maldição, Deus estaria sendo injusto com o sacrifício de Cristo. Deus estaria sendo injusto com a tortura de Cristo. Portanto, hoje, as bênçãos de Deus vêm na nossa vida por causa não da misericórdia de Deus, mas por causa da justiça de Deus em Cristo. Eu sou abençoado porque é justo eu ser abençoado. Eu sou feliz porque é justo que eu seja feliz. Eu tenho saúde, porque é justo eu ter saúde. Portanto, para Deus, quando nós usufruímos as suas bênçãos, isto se chama justiça. E outra coisa, quando nós rejeitamos ser abençoados, nós sim estamos agindo com injustiça. Rejeitar ser feliz está sendo injusto com Jesus. Rejeitar ter saúde está sendo injusto com Jesus. Rejeitar a recomeçar a vida e ter uma vida abundante aqui na terra é ser injusto com o sacrifício de Cristo. Isto sim é que é agir fora do dom da justiça. Portanto, quando Jesus Cristo diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele está querendo dizer, filhos, aceitem ser felizes. Filhos, aceitem as minhas bênçãos. Filhos, peçam as melhores bênçãos para vocês. Peçam, porque vocês não me pedem, porque vocês me pedem tão pouco, porque vocês ficam falando em voto de pobreza, porque vocês ficam falando em ficar sofrendo, porque vocês ficam se martirizando. Não, isto sim é que é injusto.
Por que Jesus teve que ser torturado? Jesus passou por um sacrifício muito mais duro do que aquele sacrifício dos animais, que era uma sombra do sacrifício perfeito de Jesus. Porque nenhum animal daquele que era entregue uma vez por ano seu sangue, mostrando o sacrifício de Jesus, nenhum daqueles animais foram torturados. Não, eram animais perfeitos, mas não passaram por tortura. Jesus passou por tortura para que nós tivéssemos não somente a vida eterna, não somente o perdão eterno, mas para que nós tivéssemos já nesta terra qualidade de vida, para que nós tivéssemos nessa terra saúde, corpo saudável. Portanto, é justo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é exatamente por falta de revelação do dom da justiça que muitos estão sofrendo de forma desnecessária. Por isso que Jesus mandou a ceia do Senhor, para a gente se lembrar em memória deles, filhos. Comam pão gostoso, em memória de mim, em memória do meu sacrifício na cruz. Bebam vinho gostoso, usufruam o melhor dessa terra. Sim, reinem nessa terra, governem nessa terra, usufruam o melhor dessa terra, porque isto é justo. E aí, para não esquecer, é exatamente por isso que Salomão diz: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia. Percebe aqui? A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todos os dias. Então Abraão fazia questão de relatar as bênçãos da justiça de Deus. Abraão fazia questão de dizer: eu estou feliz por causa do dom da justiça. Eu sou rei por causa do dom da justiça. Eu tenho abundância por causa do dom da justiça. Eu sou um rei feliz no meu dia a dia por causa do dom da justiça. Tudo que eu faço prospera por causa do dom da justiça. Sim, são as bênçãos da justiça. E eu não vou recusar mais nenhuma bênção que Deus tem para a minha vida, porque Ele quer o melhor para mim já. E eu não vou adiar, não, para o futuro, usufruir o que Deus tem me dado, porque o que Ele tem me dado é sempre o melhor dessa terra, para mim e para você. Portanto, no dia de hoje, eu proclamo você para relatar as bênçãos da justiça de Deus em Cristo. Que tal você dizer: Pai, muito obrigado pelos meus olhos saudáveis por causa do dom da tua justiça. Pai, muito obrigado pelo pão diário por causa do dom da justiça. Obrigado pela minha família, porque toda a minha família pertence a Ti por causa do dom da justiça. Muito obrigado, porque tudo que eu fizer prosperará por causa do dom da justiça. Obrigado, Pai, porque Tu agradou-vos a Ti. Dá-me o Teu reino. Agradou-nos a Ti. Nos dá as bênçãos do Teu reino, porque as bênçãos do Teu reino são as bênçãos da Tua justiça. A partir de hoje eu não vou rejeitar nenhuma bênção. E quando acontecer uma crise, quando acontecer um problema, eu não vou me escandalizar não, porque eu sei que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo, porque Tu preparas uma mesa farta na presença dos meus inimigos, e eu sou feliz. Mesmo que venham me perseguir, eu continuo feliz por causa do dom da justiça. Quem tem ouvidos para ouvir,
Ouça, este se chama o Evangelho da Graça de Cristo, onde nós usufruímos, sim, das bênçãos do dom da justiça. E é essa bênção que a minha boca fala todos os dias. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo o dia. Percebe aqui? Bênção da tua justiça e as bênçãos da tua salvação. Você não vai ficar somente nas bênçãos da salvação da vida eterna, não. Você vai usufruir também as bênçãos da tua justiça. Um beijo no coração. Essa é a mensagem do seu irmãozinho, Valdo Santiago.